Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela ao mesmo tempo a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha. O cidadão, diz Aristóteles, é quem toma parte no fato de governar e ser governado. Mas uma outra forma de partilha precede esse tomar parte, aquela que determina os que tomam parte. O animal falante, diz Aristóteles, é um animal político. Mas o escravo, se compreende a linguagem, não a possui. Os artesãos, diz Platão, não podem participar das coisas comuns porque eles não têm tempo para se dedicar a outra coisa que não seja o seu trabalho. Eles não podem estar em outro lugar porque o trabalho não espera. A partilha do sensível faz ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce. Assim, ter essa ou aquela ocupação define competências ou incompetências para o comum. Define o fato de ser ou não visível num espaço comum, dotado de uma palavra comum e por aí vai. Existe, portanto, na base da política uma estética que não tem nada a ver com a estetização da política própria à era das massas de que falava Benjamin. Essa estética não deve ser entendida no sentido de uma captura perversa da política por vontade da arte e nem pelo pensamento do povo como obra de arte. É um recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra e do ruído que define ao mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na política como forma de experiência. A política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho de como que foi a minha experiência enquanto convidado da 4ª edição do Festival Literário de Extrema, que aconteceu agora recentemente entre os dias 18 e 20 de agosto e que homenageou lá o Caio Fernando Abreu com o tema Silêncio, Solidão e Outras Tragédias. Enquanto escritor homenageado, sempre antes de cada uma das mesas que eu vou comentar aqui para vocês, eram lidos alguns trechos de livros do Caio e a partir da leitura desses trechos é que se articulavam as discussões ali. A primeira mesa do festival foi uma que aconteceu na sexta-feira de manhã. Foi uma mesa em homenagem ao Caio que contou ali com o Guilherme de Almeida Prado e com a Paula Dipp. O Guilherme de Almeida Prado foi o diretor da adaptação de Onde Andará Dulce Veiga, que foi um dos filmes que a gente assistiu durante a mostra de cinema. E a Paula Dipp foi organizadora agora recentemente de um volume de correspondências do Caio Fernando Abreu. Ela escreveu também uma biografia do Caio e assina o roteiro de um dos outros filmes que a gente assistiu durante essa mostra de cinema, que foi o Para Sempre Teu Caio F., que tem direção lá do Candé Salles. Enfim, durante essa mesa, que contou também com a mediação do José Castelo, que é um dos maiores claricianos, né, desse Brasil de Deus. Então foi muito bom conhecê-lo pessoalmente, porque sempre durante as minhas pesquisas eu utilizo alguma coisa que o José Castelo escreveu sobre a Clarice. Mas enfim. Então, durante essa mesa eles falaram um pouquinho de como que foi a relação deles com o Caio, a relação pessoal mesmo, né, porque eles conheceram pessoalmente o Caio, de como que é a obra deles que se pauta de certo modo ali na obra e na vida do Caio. A segunda mesa foi uma mesa chamada Promessas e Lembranças, que contou com o Ronaldo Vrobel, que falou um pouquinho de como que
funciona a relação dele com essa questão da memória, sobretudo enquanto escritor que é associado automaticamente aqui, pelo menos por enquanto, pelo que eu pude perceber, a questão da literatura brasileira que fala da questão judaica. E teve também a presença do Ricardo Lises, que falou como é que foi a questão, essa polêmica recente entre ele e o Eduardo Cunha, depois lá do Diário da Cadeia, que foi um livro que ele lançou no primeiro semestre aqui de 2017. A terceira e última mesa do dia foi uma mesa chamada Rompendo o Silêncio, que contou com a presença do João Paulo Cuenca, que é um escritor, autor lá do Descobri que Estava Morto, que é um livro, inclusive, que eu levei pra lá pra ser autografado e daí eu esqueci o livro dentro da bolsa e não foi autografado, mas enfim. E do e contou também com a presença do José Roberto Toreiro, que é autor de um dos meus livros preferidos, que é o Terra Papagaio. Não sei se eu já falei do Terra Papagaio aqui no canal, acho que não. Mas ouvindo ele falar lá do livro, me deu vontade de reler, então em breve provavelmente haverá vídeo aqui para este livro também. E esses dois autores falaram de como que foi, como que foram as primeiras experiências deles com a literatura, enfim. Foi uma mesa que eu também gostei bastante. No sábado, a primeira mesa contou com o Daniel Munduruku e ele falou um pouquinho sobre como que é a relação dele enquanto indígena com a literatura. E essa mesa se chamou Histórias de Índio. E isso me chamou muito a atenção para o fato de que eu nunca li literatura indígena. E daí, na tentativa de me redimir, eu até comprei lá um dos livros dele, pretendo ler em breve, para poder comentar um pouquinho aqui com vocês no canal. A segunda mesa do dia foi uma mesa chamada Rompendo a Solidão, que contou com o Paulo Scott e com a Carola Saavedra, que falaram um pouquinho de como que essa questão da solidão aparece e contribui ou não para as suas literaturas. E a última mesa do dia foi uma mesa sobre cinema adaptado, em que a gente conversou novamente com o Guilherme de Almeida Prado e com o José Roberto Toreiro. E eles falaram um pouquinho de como que é a relação deles com o cinema. No domingo, a última mesa foi uma mesa que contou com a presença da Monja Quen e do Christian Dunker. E foi uma mesa chamada Poesia da Fé. E daí vem um parêntese. Eu não sabia quem era a Monja Quen. Então foi uma surpresa enorme ver a quantidade de pessoas, porque assim o evento lotou nesse dia para ver essa monja. Enfim, eu gostei bastante das coisas que ela falou. Enfim, não a conhecia mesmo. E ela falou bastante de como que se dá a relação entre a fé e a literatura. Foi assim também uma mesa muito, mas muito bonita mesmo. Mas enfim, para além das mesas e da mostra de cinema também que contemplou lá, né, filmes que falavam e dialogavam de algum modo com a vida e com a obra do Caio Fernando Abreu, o Festival Literário de Extrema contou também com alguns concursos de redação, com shows, com tenda de leitores, e daí teve contação de história para crianças. Eu achei isso uma coisa muito bonita. Teve oficinas literárias ao longo de todo o festival, desses 3 dias. Teve alguns debates com escritores, mas a coisa que eu achei mais fantástica nesse festival foi que quem fez a cobertura do festival foram alguns alunos de escolas de Extrema. E eu achei isso assim uma coisa muito bonita, não só pelo incentivo desses jovens a participar de algo cultural, mas também, principalmente, porque eu acho que isso, de certo modo, dialoga muito com algo que eu acredito cada vez mais, algo que eu venho falando cada vez mais aqui nesse canal, algo que eu falei bastante durante as minhas conversas lá nesse festival, e algo que, de certo modo, está dito no início desse vídeo, quando eu li lá um trecho aqui da Partilha do Sensível, do Jacques Rancière. Se você acompanha esse canal há algum tempo, você sabe que este livro aqui é um dos meus livros de cabeceira. Então, e quando eu falo livro de cabeceira, é verdade. Eu deixo ele do lado da minha cama e todos os dias, assim que eu acordo, eu leio alguma coisinha deste livro, porque, enfim, eu acho que este livro ele mudou completamente a minha maneira de olhar para as coisas. Nesse livro, o Jacques Rancière fala de como que, muitas vezes, as escolhas estéticas por trás de uma obra de arte são escolhas políticas, porque a escolha estética determina quem vai ou não consumir aquela obra. E por que eu estou falando disso, falando ali da minha participação, enfim, nesse festival literário? Porque quando eu recebi o convite para ir, eu já estava pensando que seria algo extremamente comercial.
como é o caso lá, por exemplo, da Bienal do Livro, né? Depois eu falei assim, não deve ser algo como a Bienal. Deve ser algo que é comercial em partes, como é o caso da Flip, que apesar daqueles escritores convidados, é um festival que ele é feito visando ali o lucro, né? Afinal de contas, a cidade de Paraty, enfim, se transforma no ponto turístico do ano, sempre durante o mês de julho. Mas aí, quando eu cheguei em Extrema, eu fui positivamente surpreendido, porque não era nada daquilo. Eu fiquei sabendo lá que o ano passado a edição foi uma edição em homenagem a Clarice Lispector e contou com alguns estudiosos da obra dela, como é o caso da professora Nádia Batella Gottlieb, que é a maior estudiosa da obra da Clarice. Também estava lá o José Castelli, por aí vai. Então isso me mostrou que o compromisso do Festival Literário de Extrema é com a literatura em si e não com os lucros obtidos por meio da literatura, ainda que, querendo ou não, qualquer tipo de atividade cultural movimente dinheiro na cidade, não é mesmo? Mas enfim, o que eu estou tentando dizer para vocês é que me pareceu muito curioso o fato de que esse evento ele é totalmente oposto a todos esses eventos maiores que a gente tem ali, e isso é algo que me chamou bastante atenção, porque ao mesmo tempo que nós temos um evento que conta com a presença de acadêmicos, como é o caso do José Castelo e da Paula Dipp, por exemplo, também é um evento que convida pessoas como a Monja Quen, que é uma pessoa totalmente pop, e pessoas como produtores de conteúdo voltado para a literatura na internet, como é o meu caso, porque foi a primeira vez que eu fui convidado enquanto, como é o nome disso que eu faço aqui? Enquanto booktuber. É a primeira vez que eu fui convidado enquanto booktuber. Eu já fui convidado para outros eventos aqui ao longo desses meus anos de carreira, mas esses eventos eu sempre era convidado enquanto acadêmico, enquanto pesquisador, nunca enquanto booktuber. Então me parece muito curioso o fato de que, apesar de ser um evento que dialoga muito com a academia, é um evento que abre espaço para essa nova crítica, como é o nosso caso aqui de pessoas que produzem conteúdo para a internet aqui voltado para a literatura. E isso me parece que faz com que esse festival seja assim o futuro dos festivais literários. Porque eu acredito piamente, eu venho falando isso desde o início do ano, quando eu comecei a falar da questão da partilha do sensível, dos frutos estranhos, quando eu estava falando da literatura contemporânea, eu sempre insisto nessa tecla de que para que a gente possa preservar a literatura, a gente tem que expandir o nosso conceito de literatura e a gente tem que expandir o campo do literário. E expandir o campo do literário não é simplesmente aceitar qualquer coisa, mas sim expandir mesmo aquilo que a gente entende como literatura e como pessoas que comentam a literatura, pessoas que consomem literatura, pessoas que produzem a literatura. Então, quando vem esse festival e convida escritores contemporâneos que estão ali, enfim, com uma obra consolidada, mas ainda assim continuam produzindo. Quando esse festival vai e convida pessoas como a Monja Quen, que apesar de ter uma ligação com a literatura, não é conhecida por isso. Quando esse festival literário vai e convida booktubers, blogueiros e por aí vai. Quando esse festival literário vai e pede e incentiva jovens alunos das escolas da cidade a fazerem a cobertura desse evento, me parece que isso é uma forma de partilha de sensível da qual o Rancière falava, porque o que está acontecendo aqui é que esse festival, de certo modo, ele expande as possibilidades de fruição do literário. Eu não sei nem se eu cheguei a comentar um pouquinho isso lá durante esses meus dias por lá, porque a gente conversou bastante sobre isso, mas eu acho que eu não falei nada disso para as pessoas com quem eu conversei, mas eu achei que esse foi o grande ponto do festival, essa possibilidade de olhar para a literatura sobre outras perspectivas. E é por isso que eu digo para você, o ano que vem, quando tiver a próxima edição, vá. Eu vou tentar me programar para bem antes. Eu nem sei se eu vou o ano que vem, se eu vou ser convidado, enfim. Mas mesmo que eu não seja convidado, eu acho que eu vou, porque é uma coisa que vale muito a pena. Mas vá para festivais como esse. Eu acho que a gente, ok, é muito importante a gente ir na Bienal, é muito importante a gente ir para Flip. Mas eu acho que se a gente perder de vista essas pequenas articulações que estão acontecendo ao nosso redor,
a gente vai deixar muita coisa de extrema qualidade de lado. E eu acho que é nesses pequenos eventos que se encontram bons exemplos aqui dessa partida do Sensível, que é algo que eu venho falando já há bastante tempo aqui no canal. Então, para além de uma experiência enquanto booktuber, essa foi uma boa experiência enquanto pesquisador mesmo, porque várias das coisas que eu fui vendo lá me fizeram refletir bastante sobre qual que é o papel que a literatura está ocupando dentro da nossa sociedade hoje em dia. E eu acho que enquanto produtor de vídeos para o YouTube, isso é algo que deve ser imprescindível no meu horizonte, né? Porque afinal de contas eu me insiro dentro desse movimento e eu acho que me insiro satisfatoriamente dentro dos meus limites enquanto pessoa e enquanto booktuber. Então eu acho que foi um evento que me fez pensar bastante em várias das coisas que andam acontecendo e me fez ter uma esperança, ver a luz ali no fim do túnel. E eu acho que isso foi assim muito positivo em todos os sentidos. E para além disso também teve toda a experiência pessoal que, meu Deus do céu, só isso já renderia um vídeo de mais meia hora, mas enfim, não vou falar disso agora, posso falar disso em outros vídeos. Até uma banda a gente criou quando chegou lá em Extrema, mas enfim, falemos disso depois. Enfim, é isso, não vou falar mais nada porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, né, porque eu falo bastante. E é isso, fica aqui o meu convite, o reforço do convite para o ano que vem. Então você já está sabendo com bastante antecedência, dá para você se programar desde agora para que você vá a cinema também, porque eu acho que a gente não pode perder eventos como esse de vista. E eu acho que a gente não pode deixar que eventos como esse se percam, né? A gente está vivendo uma situação periclitante dentro da nossa história. Eu não estou falando de uma situação política, eu estou falando de uma situação cultural mesmo. Então, eu acho que a gente sempre reclama que o brasileiro não lê muito, o brasileiro não lê muito. Pois é, mas a literatura ela não é só aquilo que está dentro de um livro de R$ 80. A literatura também está dentro desses pequenos festivais literários e dentro dos grandes festivais literários também. E eu acho que é para isso que a gente deve olhar quando a gente começar a refletir um pouco, se a gente quiser começar a refletir um pouco mais criticamente sobre os futuros, sobre o rumo que a literatura brasileira está tomando a partir desse momento que nós estamos aqui. Enfim, é isso. Fica aqui novamente o meu convite para que vocês vão na próxima edição. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.